You shout it out, but I can't hear a word you say. I'm talking loud, not saying much. I'm criticized, but how your bullets ricochet. Shoot me down, but I get up. Por favor, pegue a minha mão. Eu a dou para você em um gesto de amizade e amor e de fé concedida livremente. Eu dou a minha mão para você e o recebo no meu sonho, Mulher Maravilha. Como o verdadeiro pertencimento acontece somente quando apresentamos os nossos eus autênticos e imperfeitos para o mundo, nosso senso de pertencimento nunca consegue ser maior do que o nosso senso de autoaceitação. Brené Brown, assistente social e pesquisadora. Finalmente, chegamos ao capítulo 19. Bem-vindos a Um Café com Seu Herói, os benefícios dos relacionamentos parasociais. Escrito por Janina Scarlett e Alan Kistler, o capítulo traz no canto superior direito do livro a imagem de uma xícara de café forte e fumegante. Janina Scarlett, PhD, é psicóloga clínica licenciada, cientista em tempo integral e utiliza a terapia dos super-heróis para ajudar pacientes com ansiedade, depressão, dor crônica e síndrome do estresse pós-traumático. Alan Kistler é autor do livro best-seller do New York Times, Doctor Who, A História. É ator e escritor que mora em Los Angeles e criador e apresentador do podcast Crazy Sexy Chicks. Atua como consultor e historiador da cultura pop especializado em ficção científica e super-heróis americanos. Você que é novo por aqui, inscreva-se no canal Finalmente, Professora Mônica, e acompanhe a série de vídeos sobre o livro A Psicologia da Mulher Maravilha e fique por dentro da psicologia por trás da princesa amazona, uma super guerreira helênica criada há 8 décadas, mas que representa temas super atuais. Ative o sininho para receber as notificações do canal. O pertencimento é um desejo humano inato de ser parte de algo que é maior do que a própria pessoa. Desde o nascimento, os seres humanos e outros mamíferos anseiam por ligações e conforto físico. Se um contato humano verdadeiro não estiver disponível, os mamíferos frequentemente procuram uma fonte de conforto substituta, como um bicho de pelúcia. Às vezes, tais ligações incluem personagens fictícios. Formar uma ligação com um personagem fictício ou outro indivíduo da mídia, por exemplo, uma celebridade que não é fictícia, mas que também não é uma participante direta da vida do indivíduo, de tal maneira que a pessoa em questão se sinta conectada, é chamado de relacionamento parasocial, RPS, ou substituição social. Há benefícios em formar um RPS com uma personagem fictícia como a princesa Diana de Themyscira, a heroína chamada de Mulher Maravilha? Relacionamentos parasociais, os RPS e o desenvolvimento infantil. Tanto crianças como adultos podem se beneficiar de RPS positivos. Ao formar uma conexão com uma personagem como a Mulher Maravilha, as crianças podem conseguir absorver valores e comportamentos morais, assim como aprimorar a habilidade de tomar decisões, melhorar a aquisição de linguagem e funcionamento executivo, apurar as habilidades de comunicação e aprimorar a capacidade de cooperar com os outros. Por exemplo, quando confrontava a mulher leopardo, Diana tentou estender a mão para ela, mesmo reconhecendo a animosidade e o histórico de enfrentamento entre as duas.
Em vez de desprezar os sentimentos de raiva, traição e autodepreciação da inimiga, Diana responde a essas reações falando não com uma criatura leopardo, e sim com a doutora Bárbara Ann Minerva, o ser humano que há muito tempo foi transformado na mulher leopardo. Abre aspas, o amor pode existir com o ódio, um sentimento atacando o outro. Você não é um animal, você é uma mulher. Fecha aspas. Assim, ver um personagem admirado agir de determinada maneira ou lidar com um conflito de maneira específica pode levar educadores e pais a tomar esse personagem como modelo para discussão de comportamentos. RPS e saúde. RPS com super-heróis podem servir como modelos de inspiração positivos para uma alimentação saudável e exercícios. Inclusive, quando se pede a uma criança que considere o que o seu super-herói favorito deve gostar de comer, ela tem uma propensão significativamente maior de fazer escolhas mais saudáveis relacionadas à alimentação. Por mais que seja difícil tomar certas decisões, é ainda mais difícil mantê-las. O autocontrole, necessário para tomar decisões saudáveis continuamente, é um recurso finito. Especificamente, quando alguém usa o autocontrole para resistir a um petisco pouco saudável, por exemplo, essa pessoa terá uma probabilidade menor de conseguir usá-lo depois. Entretanto, esse efeito é revertido quando o indivíduo é capaz de sentir compaixão por si mesmo, concedendo-se um descanso, usando frases gentis ou assistindo a um programa de televisão favorito. De fato, assistir a um programa de TV como o da Mulher Maravilha pode restaurar o autocontrole e melhorar o humor de qualquer pessoa. Processando trauma e luto. Luto, o término doloroso de um relacionamento e abusos podem ter consequências devastadoras tanto em crianças como em adultos. Entretanto, os RPS podem servir como ferramentas para ajudar indivíduos a compreender e processar a perda. Em particular, ao mesmo tempo que os RPS ajudam o indivíduo a se sentir menos sozinho em sua experiência, também cria uma conexão indireta pela qual essa pessoa pode processar uma perda dolorosa. Além de processar o luto, super-heróis como a Mulher Maravilha podem ajudar as crianças a compreender como processar e interromper abusos físicos ou sexuais. De fato, crianças que leem quadrinhos sobre um super-herói que passou por abusos tinham uma propensão maior a compartilhar seu próprio histórico de abusos. Além disso, quando pessoas que sofreram ataques sexuais conseguem processar seu trauma por intermédio de heróis queridos, elas tendem a ter menos dificuldade para comunicar suas emoções em relação à agressão, o que é um elemento importante no processo de cura e superação. Inclusive, muitos são capazes de encontrar coragem e força por meio de RPS, tornando-se herói por meio da aceitação. Aceitação de outros. Os RPS podem ajudar indivíduos a desenvolverem compaixão e empatia por outras pessoas. Além disso, estudos da área da neurociência mostram que quando as pessoas leem sobre as dificuldades de um personagem fictício, os centros de compaixão do cérebro são ativados, tratando, assim, os RPS como relacionamentos reais. Em uma das suas primeiras aventuras nos quadrinhos, Diana é capturada por um inimigo e aprisionada com correntes. Sem conseguir se libertar, ela sente que é um fracasso para si mesma e para os outros que dependem da sua ajuda. Muitos leitores,
conseguem se identificar com esses sentimentos de impotência em virtude de alguma experiência em suas vidas e conseguem sentir a ligação com a esperança de Diana quando ela descobre uma solução para o seu problema. O aumento da compaixão e da empatia por meio dos RPS é especialmente importante, pois pode permitir que as pessoas sejam mais gentis umas com as outras e que se reconectem com o seu senso de propósito. No decorrer de todas as suas aventuras, Diana frequentemente se esforça para compreender as perspectivas dos outros, sejam amigos, inimigos ou estranhos, e argumenta que esse entendimento é passível de ser alcançado por todas as pessoas, não apenas por super-heróis. Durante um discurso em uma universidade da França, ela convida as pessoas em sua plateia para uma troca de pontos de vista e ideias, mesmo que discorde de alguns deles, em vez de pedir que simplesmente escutem sua palestra em silêncio. Ela é uma professora que também espera poder aprender. A aceitação do eu. Além de desempenhar a função de ampliar a aceitação de outros, os RPS podem ajudar indivíduos a desenvolver uma aceitação maior em relação a si mesmos. A autoestima, a avaliação do valor próprio, pode ser afetada negativamente por fatores como a rejeição social ou bullying. Isso não é surpreendente diante da necessidade universal de conexões e pertencimento. De maneira interessante, os RPS podem ajudar as pessoas a se recuperarem dos efeitos danosos da rejeição e da solidão. De fato, quando as pessoas vivenciam os efeitos dolorosos da rejeição social, elas têm uma propensão maior a assistir seu programa de TV favorito em vez de um programa de TV qualquer. Dessa forma, os RPS, nesse caso, parecem funcionar como uma espécie de autoterapia em vez de escapismo. Por intermédio de conexões emocionais profundas com personagens fictícios, muitos dos quais são tratados como uma verdadeira amizade, os indivíduos são capazes de criar um senso de pertencimento. O maior obstáculo que as pessoas tendem a enfrentar no caso da autoaceitação é aceitar atributos ou características específicas de si mesmos que possam causar constrangimento. Esses indivíduos frequentemente são empurrados rumo a normas sociais sobre o que é considerado aceitável ou desejável. Exemplos de características pessoais das quais muitas pessoas podem se envergonhar incluem a aparência e a imagem corporal, finanças, sucesso, status social, status de relacionamento afetivo, capacidade ou deficiência e desempenho sexual, entre muitos outros. De maneira bem interessante, os RPS parecem eliminar os efeitos negativos da vergonha, aumentando a autoaceitação e autoestima. Em determinadas ocasiões, Diana tem dificuldade para lidar com o verdadeiro significado do seu papel como Mulher Maravilha, se deve ser uma guerreira, uma diplomata ou uma educadora. Sempre que isso acontece, ela ouve de seus amigos, aliados ou até mesmo do seu laço mágico da verdade, que uma pessoa é capaz de ser muitas coisas ao mesmo tempo, mesmo que haja contradições. Cultivando o pertencimento por meio dos RPS. A maioria dos mamíferos desejam ter um senso de conexão e de pertencimento. RPS com personagens fictícios, tais como super-heróis, podem ajudar com esse desejo. Entre os super-heróis, a Mulher Maravilha em particular não se vê como alguém que está acima ou à parte da humanidade e lida com emoções e perdas exatamente da mesma forma que nós, o que a torna um personagem excelente para estabelecer um RPS.
Inclusive, estabelecer um RPS com alguém como Diana permite que se lide melhor com o luto e o trauma, melhorar a imagem corporal e a autoestima e reduzir os efeitos negativos da solidão e da rejeição. Assim, ao observá-la, os leitores e telespectadores podem aprender a obter apoio quando precisarem. Quando as pessoas se preocupam com a possibilidade de não serem fortes o bastante para encarar um desafio, a Mulher Maravilha amavelmente os lembra de que são sim. E o capítulo finaliza com uma nota de rodapé estabelecendo distinções entre IPS e RPS. IPS, normalmente, se refere a uma comunicação percebida como personagem de um filme, de um livro, da televisão, de um jogo eletrônico ou um personagem da mídia de massa. Em contraste, os RPS tendem a se desenvolver ao longo do tempo e referem-se a um tipo de relacionamento por meio do qual o personagem midiático serve como um substituto do apoio social. Tanto IPS como RPS parecem ser universais.